Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Esta é a nossa aula 2 e na aula de hoje nós vamos estudar limites laterais e indeterminações. Nós vamos iniciar relembrando a definição de limite que nós estudamos na aula 1. Nós vimos que o limite da função f de x, quando x tende para p, é igual a L, quando para todo o intervalo que você fixar no eixo y envolvendo o L, que é dado por L menos B e L mais B, sempre vai existir um intervalo no eixo x, chamado, que nós estamos denotando por P menos A, P mais A, de tal forma que todo x dentro desse intervalo tem imagem no intervalo fixado no eixo y. Vou desenhar para vocês para ficar mais fácil. Então, para todo o intervalo fixado no eixo y, chamado B com extremidades B menos L, B mais L, sempre existe um intervalo lá no eixo x, que nós estamos representando com as extremidades P menos A, P mais A, de tal forma que todos os valores que estão dentro desse intervalo têm imagem lá no intervalo que a gente fixou no eixo Y. Observem aqui, no eixo X, que o intervalo está centrado em P, de tal forma que nós temos valores maiores do que P e valores menores do que P. Hoje nós vamos estudar os limites laterais, onde nós só vamos investigar ou valores maiores do que P ou valores menores do que P, certo? Nós vamos investigar valores, o que acontece com as imagens para valores menores do que P ou o que acontece com as imagens para valores maiores do que P. Vamos começar definindo o limite lateral pela direita. Então, a função f tem as mesmas condições anteriores, ou seja, o domínio pode ser todos os reais, pode ser um intervalo ou pode ser união de intervalos. O número p pertence aos reais e não há necessidade que ele pertença ao domínio da função. Nós vamos dizer que o limite de f de x, quando x tende para p pela direita, é o número real L, e nós iremos expressar dessa forma, limite de f de x quando x tende para p com esse maisinho, quando para todo o intervalo que você fixar no eixo y, que nós vamos representar por L menos B e L mais B, deve existir no eixo x um intervalo contendo valores maiores do que P, de tal forma que todo x nesse intervalo tenha imagens dentro do intervalo fixado no eixo y. Vamos lá, traduzir. Então, vamos começar fixando o intervalo no eixo y, usando um certo número b que você vai escolher, que é escolhido. Essa forma de falar que é escolhido é para mostrar a possibilidade de você escolher cada vez menor esse intervalo. Eu estou colocando aqui um intervalo maior para a gente poder, para ficar mais fácil a gente explicar. Vou até aumentar o desenho para vocês compreenderem direitinho. Então, olha só, ao escolher o intervalo, nós vamos observar aqui no gráfico, certo? Olha, eu não preciso investigar essa extremidade aqui, ó, porque não tem nem gráfico aqui para esse valor. E ele nem me interessa, porque já com essa extremidade aqui, eu já vou chamar esse pontinho aqui de P mais A, falando que o A tem que ser esse valor aqui, ó. Então, para o intervalo que eu fixei no eixo Y, com certeza existe esse intervalo P mais A, que garante para a gente que todos os valores x dele contêm imagens lá dentro do intervalo que nós fixamos. Se por acaso você pensar o seguinte, não, eu não quero esse intervalo, vamos tentar escolher esse outro aqui, ó, este, que é um P mais B, certo? Que é P mais B. Mas esse intervalo P mais B não serve para a gente
Porque olha o que acontece, ele vai te fornecer alguma imagem aqui, ó, que está fora do intervalo que você fixou. Esse aqui não serve, mas esse serve. A definição está valendo porque basta existir um. Se existir um intervalo satisfazendo as condições da definição, por isso está em existe, não é para todo. Se fosse para todo, aqui seria uma história diferente. Para todo, nós estamos avaliando aqui no eixo Y. Todo valor, todo intervalo que você escolher no eixo Y, então eu escolhi inicialmente esse, mas eu poderia escolher esse. A gente poderia escolher um bem pequenininho aqui. Então, todo o intervalo do eixo Y que você escolher, deve existir um intervalo no eixo X com valores maiores do que P, que mande as imagens para dentro do intervalo escolhido, certo? Essa é a definição de limite lateral pela direita. Reforçando aqui, a única diferença para o caso anterior é que o intervalo do eixo X basta conter valores maiores do que P, para que você consiga se aproximar de P pela direita. Um caso bem semelhante acontece com o limite lateral pela esquerda. A notação vai ser essa, ó. Limite de f de x quando x tende a P pela esquerda é igual a L se para todo o intervalo que você escolhe lá no eixo Y, então escolheu o intervalo no eixo Y, deve existir um intervalo no eixo X com valores menores do que P. Então, você vai lá observar no eixo X um intervalozinho que tenha valores menores do que P, que tem a propriedade de todas as imagens estarem lá no intervalo que você fixou no eixo Y. Então, quando isso acontece, vamos dizer que o limite da função é igual a L quando x tende a P pela esquerda. Então, você observa aqui agora que a gente está se aproximando de P por valores menores do que P. Esses dois gráficos que nós usamos aqui para mostrar, para exemplificar a definição, só tem gráfico aqui nesse primeiro caso para valor maior que P e no segundo para valor menor que P, mas nós podemos ter um gráfico que obedeça essas duas condições, ó, valores maiores do que P e valores menores do que P no mesmo gráfico, tá? Então, olha só, por exemplo, esse que eu estou desenhando aqui agora, este gráfico, quando x se aproxima de, eu vou chamar, até errei aqui, né? Vou botar uma bolinha aberta aqui, né? E aqui eu vou chamar esse número aqui de P. Então, ó, para x maior do que P, para qual valor que as imagens do gráfico da função f estão se aproximando? As imagens estão se aproximando de K2, quando x é maior do que P. E quando x é menor do que P, eu venho me aproximando de P e vou observando que as imagens se aproximam de K1. Então, eu posso observar aqui, ó, em um mesmo gráfico, o limite lateral pela direita de P e o limite lateral pela esquerda de P, tá certo? Então, como nós já conhecemos agora a definição do limite lateral pela direita e o limite lateral pela esquerda, vamos apresentar o teorema que relaciona o limite lateral quando x tende a P com os limites laterais. O teorema ele diz que o limite lateral quando x tende para P vai ser igual a L se e somente se os limites laterais existem e são iguais a L, né? Como observação, nós temos o seguinte: se o P está definida tanto à direita quanto à esquerda de P, e os limites laterais de P são diferentes, então nós vamos dizer que a função f de x não tem limite quando x tende para P. Um exemplo seria o gráfico, por exemplo, aqui P para x maior do que P, o gráfico está com esse comportamento, não está definido em P. E para x menor do que P, nós temos essa parte aqui, onde esses números aqui são diferentes, K1 e K2. Então, aqui existem os limites laterais, porém, eles são diferentes. Então, nós vamos dizer
que quando x tende para p, a função não tem limite. E uma segunda observação é que se f está definida apenas à direita ou apenas à esquerda de p, então o limite da própria f vai coincidir com esse respectivo limite. Por exemplo, se a função f só está definida para valores maiores do que p, então o limite vai ser o próprio limite lateral pela direita, ou se a função só está definida para valores maiores do que p, para valores menores do que p. Então, o limite da função quando x tende a p coincide com o próprio limite lateral. Vamos fazer esse caso aqui, por exemplo, ó. Limite de f de x quando x tende para p vai ser o próprio limite lateral, ou seja, limite quando x tende a p pela esquerda, porque são os únicos valores para os quais a função está definida, certo? Bom, como exemplo, nós temos uma função aqui definida por 3 sentenças. Uma parte equivale a valores de x menores do que 2, uma segunda parte para valores iguais a 2, para o único valor igual a 2, e uma terceira parte para valores maiores do que 2. Como exercício, pessoal, tente esboçar esse gráfico aqui. Faça as continhas e tente fazer o esboço do gráfico. Então, vamos analisar os limites. Olha só. Limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Então, quer dizer que você vai se aproximar de x pela direita, valores maiores do que x. Vou colocar uma seta para ficar mais fácil, tá? Então, ó, estou aqui me aproximando de 2 pela direita e você vai observando como o gráfico vai se comportando. Olha só, você pode observar que o gráfico ele está se comportando, chegando próximo desse pontinho aqui, desse local que equivale a esse número no eixo y. A gente está em o valor do limite é um valor do eixo y, porque são imagens, certo? Você observa como o domínio, você vai modificando os valores do domínio e vai observando o que acontece com as imagens. Então, quer dizer que, ao se aproximar de x por valores maiores que 2, a gente tem uma imagem se aproximando de 5. Agora, vamos nos aproximar de 2 pela esquerda. Então, quando valores menores do que 2 vão se aproximando de 2, olha só o que vai acontecendo com a imagem. O gráfico está aqui, ó, se aproximando, deixa eu apagar tudo, se aproximando novamente desse valor 5 aqui do eixo y, certo? À medida que você chega perto aí do 2, agora pela esquerda. Então, pessoal, como nós podemos ver que a função se aproxima de 5, tanto pela direita como pela esquerda, ou seja, o limite da função é igual a 5, então quer dizer que o limite quando x tende a 2 é igual a 5. Os limites laterais são iguais a 5. Bom, pessoal, existem algumas situações em que o cálculo do limite vai nos fornecer uma indeterminação. O que seriam indeterminações? Então, olha só, indeterminações são expressões do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, mais infinito, menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a infinito. São todas expressões que a gente chama de indeterminações. Elas são chamadas de indeterminações pelo fato de não ser possível afirmar a priori qual vai ser o valor do limite ou até mesmo se ele existe. Ele pode ou não existir e fica incerto de prever qual será o seu valor. Na verdade, em se tratando de indeterminações, o limite da função pode não existir, que vai ser o caso onde você vai ter mais infinito, menos infinito e até mesmo limites laterais diferentes. Ele pode existir e ser igual a 0, e ele pode existir e ser igual a qualquer número real. Neste caso, quando a gente tem uma indeterminação, nós vamos ter que reescrever as funções de uma forma diferente para a gente tentar avaliar qual é o valor do limite. Então, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo
de várias funções que caem na indeterminação zero sobre zero e as situações que a gente tem. Então, nós vamos ter aqui cálculos de limite de funções do tipo f de x sobre g de x quando x tende a zero, sendo que em todos eles, o limite do numerador, que é a função f de x, vai ser igual a zero, e o limite do denominador também é igual a zero. Olha só, a primeira situação é a fração x ao quadrado sobre x. Nesse caso, quando x tende a zero, tanto o numerador como o denominador estão indo para zero. E quando você pega essa fração x ao quadrado sobre x, você pode reescrevê-la como x. E aí o cálculo do limite agora passa a ser o cálculo da função y igual a x, e quando x tende a zero, você pode observar que o cálculo vai ficar igual a zero. Então, a gente reescreveu a função de uma forma diferente para ser possível eliminar a indeterminação. Em seguida, nós temos o exemplo 2, onde nós temos aí a fração x sobre x ao cubo. Aqui, quando você simplifica por x, o numerador e o denominador, você vai ter 1 sobre x ao quadrado. E essa fração, essa função, 1 sobre x ao quadrado, não tem mais indeterminações quando x vai para zero, porque nós só temos agora variável no denominador. E quando a gente observa essa função 1 sobre x ao quadrado e faz o x tender a zero, x tender a zero é x assumir valores cada vez menores. Então, por exemplo, x é igual a 0,1. Aí, quando você calcula 1 sobre x, você vai ter, vou colocar assim para ficar mais fácil, ó. 0,1 é 10 elevado a menos 1. Então, quando você faz 1 sobre x, que vai ser 1 sobre 10 a menos 1, então 1 sobre x é igual a 10. Quando você pegar agora x igual a 0,01, que é 10 a menos 2, o que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre 10 a menos 2. Quer dizer, 1 sobre x é 1 dividido por 10 a menos 2, que você vai levar o 10 a menos 2 para o numerador e vai trocar o sinal do expoente, vai ficar 100. Vai ficar 10 ao quadrado. Então, à medida que você diminui cada vez mais, vou colocar aqui agora um 10 elevado a menos 100. Ó, exagerei, né? Então, 1 sobre x vai ser 10 elevado a 100, que já é um número muito grande. E você pode diminuir quanto você queira o x, e a fração 1 sobre x vai crescer cada vez mais. Então, olha só para onde é que ela está indo. Para o mais infinito, certo? O terceiro exemplo é seno de x sobre x. Quando o numerador, seno de x, quando o x vai para zero, o numerador vai para zero, porque o seno de zero é zero. E o denominador vai para zero também. Essa fração aqui, essa função, seno de x sobre x, quando x vai para zero, é chamado de limite, é um limite especial, que nós vamos avaliar ele lá na frente, nós vamos estudar lá na frente, e nós vamos ver que ele é igual a 1. Esse quarto caso, limite do módulo de x sobre x. Quando x vai para zero, o numerador vai para zero e o denominador também vai para zero. Esse limite aqui, ele tem que ser avaliado através dos limites laterais, porque a função módulo de x é uma função definida por duas sentenças. Ela é igual a x, se x é maior que zero, e é menos x, se x é menor do que zero. Então, a gente tem que reescrever a função módulo de x sobre x, sendo x sobre x, se x é maior ou igual a zero, e menos x sobre x, se x é menor do que zero, mas isso é o mesmo que escrever 1 se x é maior ou igual a zero, e menos 1 se x é menor que zero. Então, por isso, ó, que aqui a gente teve que calcular os limites laterais. Então, quando x tende a zero pela esquerda, você está com valores maiores do que zero.
Então, por isso que a gente utilizou x sobre x, que é igual a 1, ó. Que o limite vai ser o próprio 1, que é uma constante, né? E quando você calcula o limite quando x tende a zero pela esquerda, você vai usar valores menores do que zero, correspondendo à função menos x sobre x, que é o menos 1. E menos 1 é constante, o limite vai ser o próprio menos 1. Bom, então nós vamos finalizar a nossa aula com 3 exemplos, onde nós vamos aplicar manipulações matemáticas nas funções, a fim de desfazer as indeterminações e encontrar o limite das funções. Nosso primeiro exemplo consiste em encontrar o limite da função x ao cubo menos 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 4, quando x tende para menos 2. Nesse caso, quando você substituir o x igual a menos 2 no numerador, que nós estamos chamando de função f de x, você vai encontrar zero. O mesmo vai acontecer quando você substituir o x igual a menos 2 no denominador, que nós estamos chamando de função g. Então, nós estamos aqui numa indeterminação e, por isso, é necessário você reescrever a função de uma outra forma, para desmanchar essa indeterminação. Nós vamos fatorar a função. Então, vamos começar avaliando, analisando a função f de x. Como a função é um polinômio de grau 3, para você decompor esta função como produto de fatores irredutíveis, nós vamos seguir um critério que diz que utiliza os divisores do termo independente. Então, nós vamos aqui olhar o termo independente, que é o número 2, e o número 2 tem os divisores mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Nós vamos tentar encontrar um desses divisores que seja a raiz da função f. Como nós já testamos aqui em cima e nós vimos que substituindo o x igual a menos 2, a função do numerador é igual a zero, então nós já vamos adotar este próprio número menos 2. Então, pode ser que tenha outro, mas basta você ter um. O importante é você ter um deles. Então, fazendo f de menos 2, você encontra zero. Então, quer dizer que x igual a menos 2 é uma raiz, e por isso existe um teorema que diz o seguinte: se a raiz for a, por exemplo, a é raiz de f de x. Então, quer dizer que você pode dividir o f de x por x menos a, que você vai conseguir um quociente e um resto zero, e você, com isso, pode escrever f de x como sendo x menos a vezes q de x. Então, quer dizer que nós vamos poder escrever a função f de x dessa forma aqui, ó. F de x é igual a x mais 2, que multiplica esse termo que apareceu aqui, esse polinômio, é exatamente o quociente da divisão. Eu vou fazer com vocês aqui a divisão para vocês relembrarem esse processo. Então, olha só, vamos pegar aqui o polinômio x ao cubo menos 3x mais 2, e nós vamos dividir, como a raiz é menos 2, essa expressão x menos a, na verdade, é x menos menos 2, que é x mais 2. Então, nós vamos usar x mais 2. Então, para eliminar o x ao cubo, você vai colocar primeiro o x ao quadrado no quociente. Então, x ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado, e você já vai escrever com o sinalzinho oposto, menos 2x ao quadrado. X ao quadrado vezes x vai ficar x ao cubo, que você vai também escrever com o sinalzinho oposto, e agora você vai somar. Então, nós vamos cancelar o x ao cubo, e nós vamos ter menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 2. Agora, vamos cancelar o menos 2x ao quadrado. Então, você vai colocar menos 2x no quociente, menos 2x vezes 2 dá menos 4x, vem para cá mais 4x, e menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado, e você vai escrever mais 2x ao quadrado, vai somar, vai cancelar os termos com x ao quadrado, menos 3x com menos 4x vai dar x positivo, mais 2. Então, agora, nós vamos cancelar o x. Para cancelar x, você vai colocar 1 no quociente. 1 vezes 2 dá 2, você vai escrever aqui menos 2, e 1 vezes x dá x, você vai escrever menos x, somou e ficou igual a zero. Essa parte aqui é o nosso f de x.
Então, por isso, você pode escrever f de x sendo x mais 2, que multiplica o quociente, que é o x ao quadrado menos 2x mais 1. Agora, você pode investigar esse quociente. Este quociente, que é uma função do segundo grau, você pode usar este produto notável para fatorar, sendo que o x' e o x duas linhas são as raízes. Se a função do segundo grau tiver raiz, você pode escrever esta fatoração. Então, como aqui nós temos uma raiz x igual a 1, que é uma raiz repetida, o x' e o x duas linhas é igual a 1. Então, você pode escrever esse parêntese como sendo x menos 1 vezes x menos 1, que vai ficar x menos 1 ao quadrado. Então, a função f você pode escrever como sendo x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Continuando, vamos agora investigar a função do denominador, que é a função g de x, que é x ao quadrado menos 4. Aqui você pode adotar o produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a mais b vezes a menos b, porque o 4 é 2 ao quadrado. Então, nós podemos escrever x quadrado menos 4 sendo x mais 2 vezes x menos 2. Então, substituindo essa expressão 6 e a expressão 5 aqui na função f sobre g, nós vamos conseguir escrever a função f sobre g usando as fatorações, que eu vou poder simplificar, ó, porque nós temos fatores comuns, e nós poderemos escrever como sendo x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 2. E nesse ponto aqui, quando x tender a menos 2, você não tem mais indeterminação, porque você vai ter menos 3 no numerador ao quadrado, que vai dar 9, e aqui embaixo vai ficar menos 2, que vai dar menos 4. Então, o resultado é menos 9 quartos, que é o limite da função inicial. Então, continuando, agora nós temos este próximo limite que envolve raízes. Aqui nós vamos usar a técnica da racionalização. Inicialmente, você vai observar que quando x tende para zero, tanto o numerador como o denominador vão para zero, então nós temos a indeterminação. Então, uma forma de reescrever essa função que tem essa subtração de raízes é usando a multiplicação por raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos, na verdade, usar o produto notável a menos b vezes a mais b, que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui, ó, como você está com este termo, que você vai olhar como sendo a e aqui como sendo b, então, na verdade, você tem a menos b, você vai acrescentar o produto a mais b, para cair aqui nessa situação. E isso acontecendo, você pode escrever a ao quadrado menos b ao quadrado. O denominador, o que vai acontecer no denominador? Como você acrescentou essa multiplicação no numerador, você também tem que colocar aqui no denominador, né? Porque essa fração aqui corresponde a 1, e 1 é um elemento neutro do produto. Então, no numerador você aplicou o produto notável, e no denominador você deixou indicado, ó, x que multiplica, abriu parênteses, porque aqui tem mais de um termo, abriu parêntese, raiz de x mais 2 mais 2. Aqui no numerador você vai efetuar esses cálculos. A raiz de x mais 2 ao quadrado, aqui eu cancelei, aqui x tende para zero. Aqui eu cancelei porque quando o x tender para zero, esse valor aqui de dentro é um valor positivo. Então, nós vamos ter x mais 2, aqui nós vamos cancelar, vai dar 2, e aqui embaixo vai ficar x que multiplica a raiz de x mais 2 mais 2. Esse x do denominador vai cancelar com o x de cima, porque menos 2 mais 2 vai ficar 0, então vai ficar apenas x aqui no numerador. Então, nossa expressão agora, nossa função é 1 dividido por x mais 2 mais 1 dividido por raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. E aqui nós não temos mais a indeterminação quando o x tende para zero. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. Quando o x tende para zero, o limite da função dada quando o x tende para zero, que vai ser igual ao limite dessa nova função quando o x tender para zero,
Aqui no lugar desse x vai ficar 0, então vai ficar aqui no denominador raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2, certo? Faltou um t aqui, né? Voltando. Agora, para finalizar, nós temos esse exemplo, onde nós temos aqui tanto uma raiz quadrada no denominador, como uma raiz cúbica no numerador. E aqui nós vamos adotar uma técnica de mudança de variáveis. Então, olha só, inicialmente você pode observar que tanto o numerador como o denominador da função tendem para 0 quando x tende para 1, então nós temos a indeterminação. A mudança de variáveis vai ser feita tentando trocar essa função que está escrita em função em termos de radicais por uma função que tenha só potências ao invés de radicais. Na verdade, o radical também é uma potência, né? Por exemplo, raiz de índice b de x elevado a é a raiz de a sobre b. Mas eu quero uma potência que não seja fração, que seja apenas assim, ó, t ao quadrado. Então, olha só, nós vamos observar que o primeiro índice aqui, o índice do primeiro radical é 3 e o índice do radical do denominador é 2. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, nós vamos escolher a seguinte mudança de variáveis. Nós vamos chamar x, que é esse número que está aqui dentro do radical, de t à sexta, para que seja possível haver simplificações tanto na fração do numerador, como no radical do numerador, como no radical do denominador. Então, nós fizemos t elevado a 6 igual a x. Nós temos que investigar, quando você faz essa mudança de variáveis, como o limite está em termos de x tendendo a 1, e você mudou a variável agora para t, você quer mudar essa variável para t, você tem que saber como que esse t qual vai ser a tendência desse t, quando x tender a 1. O t tende a qual valor? Eu tenho que isolar o t, então nós colocamos aqui a raiz sexta. Aí nessa expressão você olhou o que acontece com o t quando o x tende para 1. Vai ficar raiz sexta de 1, que é igual ao próprio 1. Então, olha só, quando o x tende para 1 e você trocou as variáveis para t, o t continuou tendendo para 1. Agora, vamos fazer a substituição. O x é t à sexta. Então, nós colocamos t à sexta e agora você vai extrair as raízes. A raiz cúbica de t à sexta é t ao quadrado. E a raiz quadrada de t à sexta é t ao cubo. E agora nós vamos fatorar usando produtos notáveis. O numerador, você vai usar o produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado, que vai ser a mais b vezes a menos b. E o denominador, que é t ao cubo menos, que é a ao cubo menos b ao cubo, que você vai escrever como sendo a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Dois produtos notáveis aí para a gente utilizar. Então, substituindo aqui os valores de a e de b, nós vamos ter este produto no numerador e no denominador nós vamos ter esse produto. Vamos cancelar o t menos 1 e vai ficar t mais 1 dividido por t ao quadrado mais t mais 1. E agora, quando t tende para 1, nós não temos mais indeterminação. Você pode substituir os valores e vamos encontrar que a função inicial vai tender para 2/3. E aqui a gente conclui esta aula 2 e eu recomendo vocês assistirem novamente, dar pause, verem direitinho os conceitos que foram trabalhados e refaçam esses exemplos e pratiquem com os exercícios da lista. Então, até a próxima aula.